Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Se você chegou aqui no Danças de Bolso e não faz ideia do que é o nosso podcast, fica na paz. A gente tem um episódio inteirinho falando sobre isso. Vai lá conferir o episódio 1 dessa temporada, que tem bastante conteúdo sobre nós, a 21 Companhia de Dança, criadora do projeto, e sobre o próprio Danças de Bolso. Mas, se você não pode fazer isso agora e tá super curiosa ou curioso pelo segundo episódio, não tem problema. Segue aqui com a gente por enquanto e, quando puder, volta lá pro programa de estreia. Combinado? Bom, eu, Fernanda, divido a apresentação do podcast com a Iris, mas hoje vocês vão ficar só com a minha voz nessa função. É por um motivo muito especial e que já vamos compreender melhor. Para quem ainda não sabe, Danças de Bolso é o diário de bordo de um projeto artístico em dança. E projetos são feitos por pessoas, certo? Então, a partir desse ponto, a gente começa a entrar no mundo dessas pessoas, conhecer suas subjetividades e acessar algumas das suas memórias, sonhos, dores e intimidades. Continuaremos também a fomentar conversas sobre a pesquisa da Dois Rumos, que é investigar e até mesmo problematizar as danças a dois. Além disso, vamos mergulhar no processo criativo dos bailarinos e bailarinas da companhia que se propuseram a elaborar um trabalho artístico autoral totalmente inédito através das suas experiências dentro e fora do projeto. E quem abre os caminhos dessa etapa são Diogo Silva e Iris Hanna. Os dois são calouros da Dois Rumos, se posso assim dizer. Chegaram no coletivo bem no comecinho de 2021, em plena pandemia, quando os ensaios ainda eram totalmente online. Desde lá, eles vêm compartilhando narrativas muito íntimas de suas vidas. Narrativas essas que nos despertam para novas direções criativas, que nos faz refletir sobre nossa própria construção histórica e social, e que vão desaguar em videodanças no seu curso final. A verdade é que Di e Iris, assim como toda pessoa, são um universo inteiro. Mas hoje, para contar sobre quem são, trazem um recorte bastante específico, que fala não só sobre eles, mas sobre a dança e a sociedade como um todo. Hoje, revelam um pouco do processo complexo e profundo de como se descobrem pessoas negras em uma sociedade que em diversas esferas trabalha para o apagamento de histórias, narrativas e saberes ancestrais. Vale ressaltar que este episódio, antes de tudo, é um relato e uma entrevista, não do todo, mas de parte de um processo que ainda está em construção. Ele é um compartilhamento, mas também uma conversa. É um debate, mas também um desabafo. E eu tenho a tarefa de conduzir vocês ao longo dessa jornada de hoje, que entrecruza as histórias de Di e Iris com o processo de embranquecimento histórico da dança de salão e a urgência de falarmos sobre as pautas raciais em todos os espaços de debates possíveis, principalmente no da arte. Começamos com o percurso e o depoimento da grandiosidade que é o Diogo Silva. Eu sou o Diogo, sou um homem preto, reconhecido muito tempo como pardo, sem entender o que isso significava, e me considerando uma pessoa também, acho que talvez sem cor, ou talvez branca. Bem cabeludo nesse momento, o que me faz muito feliz, por vários motivos, mas porque é gostoso ter cabelo e balançar o cabelo. Sentir ele no rosto. Quando dança é muito gostoso também sentir o cabelo. E também porque eu acho que ele me conecta bastante com um desejo de reconstruir a história da minha identidade familiar, buscando aí saberes ancestrais também. Eu acho que o cabelo me fortalece nesse sentido. Tem umas manchinhas na pele e até no rosto que me incomodam bastante. Mas eu acho que também é um incômodo que é fruto de se descobrir ter uma pele preta. Tô elaborando essas coisas.
Eu danço desde que eu me entendo por gente, assim, desde muito criança. Eu sempre gostei muito de dançar nas festinhas das minhas primas. Eu sempre me jogava no axé. Isso sempre foi muito prazeroso pra mim. Mas eu tenho uma formação ideológica dentro da igreja cristã, né? Evangélica. E isso atravessa muito a minha história também, uma vez que eu nasci na igreja e saí da igreja há 7 anos atrás. 6 anos e meio, 7 anos. Que foi um momento também que eu saí da casa da minha mãe. E aí eu venho pra um lugar, pra um bairro. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar na Vila Mariana. E fui pra um lugar onde eu me conectei com a dança de salão, com as danças a dois um pouco mais intensivamente. Porque é um espaço, é um lugar que geograficamente reúne pessoas de um poder aquisitivo muito maior do que eu sempre tive e da minha realidade e de pessoas que acessam arte e cultura, inclusive as danças a dois. Então, quanto mais eu fui acessando o universo dos brancos, e aí, quando eu fiz essa mudança de geográfica, esse deslocamento geográfico na cidade, indo para um bairro que eu já estava no território dos brancos, eu fui trabalhar em uma escola de brancos também, de pessoas brancas e ricas. Então, quanto mais eu fui me colocando nesse universo, mais distante eu ficava da possibilidade de criar, de construir, de conhecer uma identidade que conversasse com os instintos e os desejos mais íntimos do meu corpo e da minha mente. E em um momento muito específico em 2020, quando mais uma vez o racismo toma um protagonismo no país, tomado pela situação que aconteceu com George Floyd, as escolas começam com uma movimentação muito forte de pensar sobre o racismo na escola e, mais do que isso, pensar sobre a educação antirracista, né? Pressionado pelos pais dessas escolas de pessoas brancas e ricas, as famílias, né, que fazem essa escola começaram a pressionar a escola para trazer esse assunto para seus filhos e alunos na escola. E aí eu, negro, um dos poucos negros trabalhando numa escola de brancos, eu fui convidado para falar sobre o meu lugar de negro. E aí eu falei, uai, acho que eu sou negro. E aí eu me dei conta que eu era negro. E aí, nesse processo, então, eu vou me fortalecendo, me conectando com pessoas pretas que estão à minha volta, amigos pretos que se tornaram uma rede de apoio muito forte de troca e com referências pretas que antes eu não tinha acesso, ou eu também, com uma mente e com uma história embranquecida, não buscava, não valorizava. E aí foi uma grande virada de chave na minha vida e na minha história. Foi um encontro com esses pensadores, com esses autores, com essas pessoas, esses seres humanos que se dispuseram a ser objeto de pesquisa. Existe algo muito positivo em se racializar e muito importante para mim, mas ao mesmo tempo é muito doloroso e muito complexo entender por que uma pessoa preta tem que se racializar para existir e uma pessoa branca não. É como se a pessoa branca não tivesse raça. Enfim, podemos falar desse assunto em outro momento. Mas nesse movimento de me conectar com as pessoas à minha volta, pessoas pretas que estavam à minha volta, eu comecei a trocar muita ideia com uma amiga muito querida, parceira de educação, professora, uma mulher preta que sempre foi uma referência para mim. Embora eu não tivesse consciência, uma das pessoas que eu mais troco sobre esse processo. A Mara conheceu o Diogo de antes e o Diogo de agora. O Diogo não racializado, o Diogo racializado. O Diogo totalmente embranquecido e o Diogo que está se empretecendo. E eu acho que ouvir a Mayra é sempre um privilégio, pela clareza e pela profundidade que ela tem em olhar também para a história dela e para a complexidade que é o sistema e a estrutura do racismo. Olá, eu sou a Mayra, sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, tenho 34 anos, sou formada em pedagogia e professora de escola pública
atualmente professora de educação infantil. E eu tô aqui um pouco para falar porque que hoje eu digo que eu sou uma mulher afro-latino-americana e não apenas dizer que eu sou uma mulher preta. Esse termo quem traz é a autora Lélia Gonzalez, e esse termo faz muito sentido para mim porque ele fala da nossa raiz africana e fala também da nossa raiz ligada aos povos originários. E por que que esse debate racial e por que falar sobre raça é tão importante no nosso país? E ao meu ver é muito necessário, né? Porque o nosso país ele nasce de um processo de violência muito grande, e essa violência ela é uma violência racial. Ela é uma violência que vem através do colonizador aos povos originários primeiro e depois aos povos que vieram de África, né? Então, essa violência ela passa por toda a nossa história, por toda a nossa história social, por toda a nossa história econômica e por nossa história individual. Para eu chegar hoje e me nomear e me entender como uma mulher preta dentro dessa sociedade, é muito importante que eu reflita e elabore essas ideias com o apoio da autora Lara Gonzalez, da autora Neuza Silva Santos. E essas autoras negras, elas fazem a gente entender como é ser uma mulher negra dentro de um país onde as pessoas fingem que isso não é um problema, né? A Lélia traz a questão do mito da democracia racial, que é essa questão da gente acreditar e nascer dentro de um universo que nos faz acreditar que somos todos misturados e tudo bem, e que a gente é muito bem entendido dentro dessa mistura. O que é um grande mito, e um mito é o quê? Uma grande mentira que contam pra gente. E hoje eu percebo que, assim, ser uma mulher preta e preta de pele clara me fez ter que entender qual era o meu lugar nessa sociedade, nesse mundo. E dentro desse processo individual, eu conheci o Diogo, e ele, na verdade, eu conheço o Diogo há 10 anos, a gente se conheceu na faculdade de pedagogia. E eu me entender como uma mulher preta é um processo que na minha vida dura agora quase 15 anos. E há 10 anos eu conheço o Diogo e ele faz parte desse processo, né? E o Diogo também, como um preto de pele clara, tinha muitas questões quando a gente se conheceu no sentido de se reconhecer e se aceitar. E a gente se conheceu na faculdade de pedagogia, éramos quase os únicos na sala, pretos. E hoje, só que eu reflito sobre isso, na época a gente nem entendia o que era isso, né? Qual era o grau de importância, né? Da nossa presença ali naquele espaço de uma faculdade particular, uma faculdade cara, enfim. E a nossa luta começou ali, no espaço do chão do curso de pedagogia, que a gente começou a conversar e se entender como pessoas pretas e o que a gente tinha para fazer para essa sociedade, assim. E 10 anos se passaram e eu fico muito feliz, assim, de ver o processo e ver a caminhada que o Diogo fez e faz, né, tanto para fora quanto para dentro, de se conhecer, de ler, de se questionar, e de se entender também sobre tudo isso que eu falei, né? Qual é o nosso papel nesse mundo? Quais tipos de questionamentos que a gente quer trazer e qual mensagem que a gente passa sendo quem a gente é. E quando eu digo sendo quem a gente é pessoas pretas de origem periférica e da realidade periférica. Isso traz pra gente uma voz que não é qualquer voz, né? Como a Grada Quilomba também diz, nós somos sujeitos da nossa própria pesquisa. E eu vivo com essas crianças todos os dias, né? Crianças que eu olho e vejo Mairas e Diogos neles todos os dias. E quanto a educação é uma possibilidade da gente caminhar para esse lugar de emancipação, né? Desse lugar de falar para uma criança preta desde muito cedo, você é preto, e criar esse lugar de aceitação, não esse lugar estereotipado e ruim, né? Porque eu vejo dentro da nossa história essa questão de que é uma desconstrução, porque a maior parte das nossas imagens e das nossas mensagens vem colocar o preto como ruim ao longo do processo histórico brasileiro, né? E coisas que vão falar sobre o racismo estrutural, esse racismo que está incrustado no processo social brasileiro, né? A Lélia Gonzalez vai falar também a respeito da massa marginal, que é essa massa de pessoas que vão viver na periferia.
E essas pessoas têm a pele escura em sua maioria, e isso não é uma coincidência. Isso é uma política de Estado. Falar sobre a questão racial e entender que eu, pessoalmente, o Diogo como meu grande amigo, irmão, levamos anos para nos tornar negro, né? Como traz a Neuza no título do texto, é entender o quanto a gente precisa de políticas públicas que falem para as crianças, que mostrem para o brasileiro a cara do Brasil. E que a gente, ao longo do nosso processo, entendendo que a escravidão durou aqui o maior tempo que durou em qualquer país do mundo, foram quase 400 anos. Isso é uma ferida latente, a gente não vai estancar essa ferida do dia para a noite, só que a gente também não vai cuidar uma ferida fingindo que ela não existe. Ela é uma ferida que, assim como a Lélia fala mais uma vez, a questão racial ela tem que passar pela política e pelo Estado brasileiro, para que a gente possa realmente começar a ver uma mudança e uma valorização do que é nosso, do que realmente é nosso, né? Porque toda a raiz brasileira ela vem dessa afro-latino-americana. Tudo que a gente tem orgulho e tudo que os gringos olham e piram no Brasil vem dessa raiz, né? E como a gente faz para valorizar isso no âmbito pessoal e coletivo, ao meu ver, é através de políticas públicas. O processo individual, ele também passa pelo processo coletivo. É essa troca que faz da gente ser humano e pessoas que acreditam na troca com o outro, né? Eu acho que o fato eu e o Diogo ter nos conhecido numa faculdade de pedagogia e nós dois, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, ainda hoje estarmos sendo professores no chão da sala de aula e esse contato é muito importante, porque a gente vê a teoria na prática, né? Vê as nossas reflexões atingindo a sociedade e as próximas gerações que estão se formando, né? É importante, é necessário a gente falar sobre questão racial, porque isso está na nossa cara, está na cara do brasileiro, está na cara da criança quando se olha no espelho, está na cara de todo mundo, né? E a gente precisa olhar para isso com muito carinho, porque é isso que nos faz como pessoas que tiveram, ao meu ver, a grande honra do universo de nascer nesse país que tem tantas contradições, mas que tem muitas potencialidades. Eu quero acreditar. E ver esse processo do Diogo individual ao longo desses anos me faz acreditar cada vez mais nessas potencialidades, porque para mim o Diogo é uma grande potência na minha vida pessoal e por todos os lugares que ele passa, eu acho que ele deixa uma mensagem muito positiva de reconhecimento mesmo, né, da pessoa que ele é. Auete Catu, gratidão. Acabamos de ouvir parte do universo que compõe o Diogo. Mais pra frente, ele volta a nos atravessar. Agora a gente entra no percurso da majestosa Iris Hanna, que teve experiências semelhantes na sua descoberta como mulher preta, porém, de um outro olhar. Eu sou Iris Hanna, sou uma menina mulher de 20 anos de idade, preta, muitas vezes chamada de parda. Até eu entender a problemática disso foi um rolê, mas vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A textura do meu cabelo é 3B, eu tenho umas bolinhas no antebraço. Eu acho que minha pele é um pouco mais clara no rosto, pra quem gosta de texturas. Bom, eu sou dançarina já faz 6 anos. Eu entrei na dança de salão contemporânea através da Dois Rumos. Não, reitero, eu entrei na dança de salão através da Dois Rumos. Antes eu praticava o balé e a dança esportiva, mas foi quando na ETEC de Artes, em 2018, eu conheci o coletivo Dois Rumos que eu comecei a entender melhor o que era dança de salão e o que era dança de salão contemporânea. A gente vai precisar dar uma pausinha na fala da Iris aqui para poder conceituar bem brevemente o que é a dança de salão contemporânea. Isso porque dança de salão contemporânea é um termo bastante usado em diversas falas das entrevistas que podem rolar neste e em outros episódios, e é importante pelo menos pincelar ao que se refere o termo. Para isso, a gente conversou com Carlos Henrique Araújo,
Carlos é cofundador da Dois Rumos e pesquisador em dança de salão. Ele vai iluminar nossos pensamentos sobre o que seria essa dança de salão dentro de uma perspectiva contemporânea. Vamos ouvir. Acredito eu que o nome dança de salão contemporânea é dado por falta de um nome melhor, assim. Porque a dança de salão contemporânea seria essa dança de salão que está mais preocupada com uma criticidade, né? Que é uma dança que está focada em algumas questões sociais e que leva isso para dentro da dança e que faz uma discussão dessas questões sociais, que faz essa reflexão crítica olhando para o movimento enquanto dança de salão. Então, se eu posso dar um exemplo, né, é olhar para a figura do condutor e a figura do conduzido e criticar quais são as estruturas de poder que se estabelecem dentro dessas figuras. É um dos exemplos que a gente pode dar para esse olhar crítico dentro da dança de salão, né? E vale reforçar que a gente não descola o posicionamento político dessa nossa atuação dentro da dança de salão. Porque ainda que a gente não queira se posicionar, isso já é um posicionamento. Então, afastar a política da dança dentro da dança de salão contemporânea não é algo que existe. Agora sim, podemos retornar com o depoimento da Iris. Bom, no balé eu era a única pessoa preta da sala. Minha professora era uma mulher branca, minhas colegas eram mulheres brancas. Eu nunca achei que isso fosse um problema ou que fosse uma questão, nunca me senti diminuída. O meu começo no balé não teve muitas questões raciais envolvidas, pelo menos eu achava que não. Aí eu entrei na ETEC de Artes em 2018, mesmo ano que eu conheci a Dois Rumos, através dela, inclusive. E enquanto eu ficava nesse anseio de saber mais sobre a dança de salão, eu fui convidada a participar da dança esportiva, que é uma parte da dança de salão aí, digamos, um braço, com muitas modalidades, e que é muito problemática. Para quem não sabe, a dança esportiva ela tem várias modalidades, então, falando de latinos, que era o que eu praticava, rumba, cha-cha, samba internacional, que é uma coisa interessante de falar aqui, que foi algo que pessoas da Europa vieram, olharam o nosso samba, ressignificaram, levaram para fora e foi uma coisa completamente diferente. Quando voltou já estava irreconhecível, mas é uma prática que a gente tem na dança esportiva. Nós nos encontrávamos semanalmente para a professora passar os códigos, a gente treinar para as competições. O meu parceiro, inclusive lindíssimo, te amo, Alexandre Yudi, um grande beijo. Era um bailarino incrível e sempre me apoiou muito e me ajudou muito em todos os ensaios e todos os treinos, enfim. Mas foi só com 2 anos de prática na dança esportiva que eu comecei a perceber as grandes problemáticas que estavam nesse mundo, assim. E uma delas era a minha questão racial, e não só comigo, mas para com todo mundo da dança esportiva, assim. Eu praticava isso sem entender muito da história ou sem pensar muito no por trás de todo o histórico que cada uma dessas danças tinham. Era mais uma reprodução, assim, em massa. A gente só via o passo, reproduzia e tentava fazer da melhor forma para ganhar pontuação e para, enfim, ir bem nas competições. Mas na ETEC de Artes foi onde eu fui perceber que eu tinha uma racialidade, porque, e parece estranho falar isso, mas até os meus 18 anos, 18, 19, que foi quando eu entrei na ETEC, eu nunca tinha me colocado como uma pessoa preta. Eu não sabia nem que eu podia me colocar como uma pessoa preta por ser uma pessoa preta de cor clara. Depois eu fui perceber o quanto isso me deixou marcas, o quanto eu tive que correr atrás, assim, de me entender e de me ressignificar para que eu não pensasse, nossa, como que eu nunca parei para pensar nisso? Como que eu nunca me olhei no espelho e falei, você é uma pessoa preta, até esse momento. E a dança esportiva sempre esteve relacionada a isso, porque grande parte, a maioria
99% das pessoas que eu conheço que praticam são pessoas brancas, pessoas de classe média alta, eu arrisco dizer. Tem condições financeiras de pagar por esses treinamentos e, enfim, das competições também, que são caríssimas para você competir. E algumas outras coisas, figurino, enfim. É um estilo de vida, digamos assim, muito caro. E eu só estava nele porque na ETEC de Artes tínhamos a professora Carla Zázera, que disponibilizava bolsas para os estudantes para que a gente fosse inserido nesse meio. Então, meu histórico na dança esportiva foi muito conturbado, porque a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa preta, eu senti que eu não me encaixava mais naquele lugar. Parecia que eu estava de olho fechado um momento, e aí, de repente, os meus olhos se abriram e eu só olhava pessoas brancas, só olhava pessoas de classe média alta, só olhava pessoas, enfim, que tinha privilégios e ocupava lugares que eu não ocupava, e eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Por mais que eu gostasse muito de treinar, por mais que eu gostasse muito dos ritmos, eu comecei a não me sentir parte de uma coisa que eu era parte e até, de repente, no momento eu não era mais. E esse, de repente, veio quando, em uma aula da ETEC de Artes, uma aula de danças brasileiras do professor Luiz, ele trouxe vários questionamentos que eu comecei a entender que pessoas pretas não eram apenas pessoas que tinham traços muito fortes, mas que a gente tinha que entender quem eram as pessoas pretas brasileiras, porque o Brasil ele tem uma miscigenação, né? É intrínseco do Brasil, a gente nasceu assim, então todo mundo tem muitos traços que talvez não sejam mostrados na cor da pele em si, mas que se a gente for reparar um pouquinho mais fundo, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai encontrar. Até aquele momento eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia me considerar uma pessoa preta, como eu já disse, porque eu sou uma pessoa preta de cor clara, então eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Pessoa preta de cor clara, como assim? Isso existe? O que é isso, né? E aí nessa aula desse professor, quando essa aula acabou, eu virei pro meu amigo Brasil e perguntei, amigo, eu sou preta? O dia que você me perguntou se era preta, eu travei. Foi marcante pra mim. Eu, por ser uma pessoa de pele retinta, sempre soube que era negro, mas estava entendendo ainda o que era e como era ser um corpo político. Tinha acabado de fazer 18 anos. Quando você é uma pessoa não branca, afrodiaspórica, e começa a ter entendimento do que é ser um corpo político, o que você ganha é raiva. E vendo você me perguntando se era uma pessoa preta, ou seja, já utilizando um termo de luta e de afirmação, sendo uma pessoa tão doce, meiga, delicada, com poder de transformação absurdo, mas transbordando afeto e, num certo grau, até inocência. Então, ter você ali me perguntando se era uma pessoa preta foi muito marcante. E aí, ali, você me fez entender um outro ponto do político, né? Um outro ponto que é ser um corpo político é também dar afeto. Ser um corpo político é também, para além da briga, é também dar afeto às pessoas que estão na busca pelo conhecimento. A política se faz com todos, a democracia se faz com a maioria, com acolhimento. E você me possibilitou naquele momento de reflexão, passou um filme na minha cabeça, e eu não gostaria de apresentar para você um ambiente de luta, de luta no sentido de dor, né? De sofrimento, de discriminação. Mas aí eu entendi que o mesmo ambiente também me acolheu, também me possibilitou enxergar potências através da minha ancestralidade. E aí eu pude entender que sim, você era uma pessoa negra. E aí eu te afirmei, sim, você é negra. Porque eu tive certeza que a resiliência estava estampada em você. E não pelo quão escura a sua pele era, mas
pela sua assimilação de cultura, pela sua postura, no seu olhar. Dizer a você que você era negra não só te colocava nas suas costas o peso de ser descendente de pessoas que passaram pelo processo de Maafa, mas colocava também em você uma coroa. E sendo você rainha, pensando em coletividade, numa lógica coletiva, eu também me tornava um nobre. Eu também me enobrecia pela sua realeza. Então foi um dia muito especial para mim. Eu acho que uma coisa que eu senti, assim, depois dessa aula, depois dessa pergunta, foi um start de uma coisa, parecia que meu corpo tava adormecido, minha alma, minha mente, eu tava adormecida, e aí, do nada eu conseguia me olhar no espelho e falar: nossa, mas olha esse meu cabelo, nossa, mas olha essa minha pele, nossa, mas olha esse meu traço, aquele traço. E olhar pra minha família, olhar pro meu pai, que é uma pessoa preta, pra minha avó, que é uma pessoa preta, pra minha bisavó, que eu tive o prazer de conhecer. Na minha família, no geral, isso sempre foi um contexto muito polêmico. E eu acho que, mais do que polêmico, muito evitado. Eu acho que uma coisa que muitas famílias brasileiras aprenderam a fazer, e a minha é um exemplo disso, é querer esconder os seus traços. Eu cresci vendo minhas tias, minhas primas, minha avó alisar o cabelo, tentar deixar mais retinho o pelo da sobrancelha. Assim, e são coisas que parecem tão pequenas para uma criança pequena, para uma criança, para uma adolescente, uma jovem, que a gente não para pra pensar qual que é o aprofundamento daquilo, né? Por que que aquilo chegou daquele jeito? Por que que elas se tratam daquela forma e elas tratam os outros de outra forma? Eu cresci sendo chamada de morena, sendo chamada de moreninha, de meio branquinha, de parda, porque a minha mãe é branca, meu pai é preto, mas parece que é sempre melhor a gente usar um diminutivo para diminuir um pouquinho a sua racialidade, diminuir um pouquinho de uma história que eu nem conheço, para falar a verdade. Uma outra perspectiva, um outro olhar sobre si é quase impossível, de tanto que foi enraizado a gente entender e a gente se sentir só uma pessoa moreninha, uma pessoa parda, uma pessoa meio termo, né? Que não lugar é esse que a gente habita quando as pessoas nos chamam assim. Eu acho que esse descobrimento de ser preta, que parece que é algo muito absurdo, mas foi o que eu senti. Eu me descobri preta com 18 anos de idade. Foi algo muito, muito importante, muito potente, mas eu também fico pensando quantas meninas da minha idade ainda não se descobriram pretas, né? E quantas pessoas a gente ainda tem nessa parede, assim, nessa barreira de achar que a pretitude é algo ruim, é algo, enfim. Acabamos de ouvir, dentro das histórias de vida de Diogo e Iris, o quão foi doloroso para ambos precisar moldar-se numa sociedade embranquecida e que reduz toda e qualquer manifestação negra e de povos originários ao não lugar de existência, sempre no intuito de perpetuar o que os colonizadores desse país consideram e consideraram ser o belo, a norma. Mas e nas danças de salão? Será que também existiu o embranquecimento e o sequestro de culturas e narrativas? Que história nos contaram? Ou, melhor, que histórias deixaram de nos contar? Carlos volta aqui dessa vez para falar sobre a dança de salão e o apagamento da negritude da sua história, e inclui a importância de trazer e criar novas referências e narrativas para as danças a dois. E falando um pouquinho da onde vem essa dança de salão, vale a gente pensar o que a gente escolhe trazer como referência histórica. Porque sempre que a gente recorre a alguma pesquisa que vai abordar a história da dança de salão, a gente acaba caindo na história das danças de corte, né? E desprezando que as danças de corte, né, principalmente as danças sociais que estão dentro da corte, elas já vêm do povo, né? Ela já vem do popular, de uma dança popular que é olhada pela nobreza, que a nobreza fala, interessante, queremos isso aqui. E aí eles roubam essas danças dos espaços onde elas são produzidas e levam para dentro dos castelos, levam para dentro dos bailes de corte com uma outra roupagem. Agora com uma roupagem de que essa dança serve
a algum propósito, e no caso um propósito da burguesia, um propósito da nobreza. Vale reforçar que isso acontece com balé, por exemplo, com balé clássico, onde a gente tem vários passos que são passos que são inspirados em outras danças. Então a gente tem a valsa dentro do balé clássico, que é inspirada na dança da valsa. A gente tem o pas de bourrée, que é inspirado no passo do bourrée, que era uma outra dança. A gente tem diversos passos que vão contar dessa história, né? Dessa história de roubo, de furto. E é isso que acontece um pouco na dança de salão. A gente tem diversos movimentos sociais que vão nascendo no popular, que se configuram no popular, mas que vão ser roubados para dentro do salão, que vão ser levados para dentro do salão como se fossem matérias organizadas dentro de academias de dança e que são necessariamente focadas para existirem no salão e que fora do salão elas não existem, quando na verdade isso é uma grande mentira, porque elas existem antes de estarem no salão, elas existem dentro desses espaços populares, desse espaço da rua, que é o caso do samba. E aí, quando a gente está falando do samba, a gente tem esse processo muito fortemente acontecendo, né? Esse processo de roubo. Ele era produzido à margem de uma lógica de bons costumes dentro da sociedade. Então, a gente tinha as pessoas, os sambistas principalmente, sendo presos por vadiagem, os capoeiristas sendo presos por vadiagem, que eram essas pessoas que produziam o samba. E aí, a gente tem um roubo dessa dança para dentro dos salões, e aí a dança de salão vai se apoderar disso, falando assim... essa dança, quando ela entra para os salões, ela deve ser feita dessa forma. Que é o que acontece, por exemplo, no Estatuto Gafieira, que é escrito que é estampado na Estudantina, e que é um dos espaços tradicionais onde se manifestava essa dança, que é o samba de gafieira, com o intuito de dizer o que corpos seriam aceitos ali e que corpos não seriam aceitos. Existem diversas regras dentro desse estatuto que vão dizer que corpos podem acessar. Então, mulheres portando turbante não podem acessar, não pode dançar com pessoas do mesmo sexo. Existem várias regras dentro desse estatuto que vão delimitar que corpos são aceitos naquele espaço. Fora as regras que não estão no estatuto, que são as regras para você entrar naquele espaço você precisa pagar. Logo, se para você pagar, você precisa trabalhar. Para você trabalhar, você precisa ter quem te contrate. Lembrando que o racismo nesse momento do Brasil era um ponto focal e que determinava que pessoas podiam ter acesso a que coisas, né? Que pessoas podiam ter acesso mínimo a emprego, por exemplo, que foi algo que eu citei aqui. E isso é algo que vem se perpetuando até hoje, assim, da gente entender que corpos são valorizados dentro da dança de salão, que corpos são permitidos transitarem nesse espaço. A dança de salão ainda é um ambiente muito violentador para pessoas pretas, porque a gente ainda está dizendo de uma classe, a gente ainda está falando sobre classe social, a gente ainda está falando sobre como esses corpos devem transitar nesses espaços. Ou seja, corpos pretos dentro da dança de salão são violentados. Isso tem que ser reforçado para a gente poder conseguir mudar isso em algum momento. É importante a gente entender que essa parte da história ainda continua se perpetuando. Então, esse racismo estrutural que a gente vê nas danças de salão ocorre de várias formas. É muito ambíguo, né, essa questão, e uma das formas, por exemplo, eu posso citar aqui com a minha experiência da dança esportiva, foi a necessidade eminente de todas as pessoas, todos os treinadores, enfim, as pessoas de uma escala hierárquica acima da minha, digamos assim, né, superiores, na dança esportiva, sempre me induziram e até me pressionaram de alguma forma a nunca deixar o meu cabelo solto, a nunca dançar, competir, enfim, com os meus cachos à mostra, com o meu black. Eu sempre tinha que passar o pente fino, passar o gel, e às vezes esse simples ato de você sempre prender o seu cabelo já te deixa marcas que você não consegue digerir exatamente, né? E só agora eu tô conseguindo perceber isso e reparar nessas situações. Como eu nunca dancei uma competição com meu cabelo solto, sendo que meu cabelo é lindo, sendo que meu cacho é lindo. Como que só na última competição que eu participei, por causa da pandemia, a gente acabou parando e eu consegui sair pra olhar isso de fora, mas porque só nessa última competição, em 2019, no fim de 2019, que
uma outra pessoa preta, das poucas que participava da dança esportiva comigo, chegou em mim e falou: por que você não dança com o cabelo solto? E eu não sabia responder, porque eu nem sabia que era possível. Eu achava que nas regras estava escrito que era de cabelo preso. E não é. As mulheres que dançam, que praticam a dança esportiva lá fora, por exemplo, dançam com os cabelos lisos, soltos, lindos delas. Porque valsa é lindo com cabelo liso. Por que cabelo cacheado não é? E ao mesmo tempo a gente tem a contraposição. Então as mulheres pretas, por exemplo, elas são muito estigmatizadas e é um estereótipo assim gigantesco em cima das costas da mulher preta para que ela saiba dançar samba muito bem. Então aqui na dança esportiva, que é um braço da dança de salão, eu tenho que esconder todos os meus traços, as minhas origens, perder toda a minha corporeidade e repensar em uma forma mais europeia, né, um corpo europeu, tentar me encaixar nele de todas as formas, mas aí quando eu vou dançar um outro estilo de dança de salão, eu tenho que encarnar toda aquela ancestralidade que eu deixei de lado. E para alguém que não entende tanto ou não teoriza tanto as questões estruturais, como o racismo que a gente está tratando aqui, é muito perigoso. A gente começa a se apagar em todos os sentidos, né? Então, eu acho que esse é um debate muito importante pra gente ter aqui. Quando se fala em pessoa preta na dança de salão, a primeira coisa que vem à mente e se pergunta é: você dança samba? Você deve manjar muito de samba rock, hein? Nossa, ouvi isso por inúmeras vezes e ainda ouço. Parece ser uma obrigação ter samba no currículo. Quantas vezes também já fiquei sem dançar o samba porque as pessoas achavam que não eram boas o suficiente para dançarem e propor, né, a trocar comigo. Elas não queriam, tinham medo. Ou até mesmo já fui desafiada por homens a provar que, por ser mulher preta, teria que dominar o samba. Eu amo o samba. E foi o primeiro ritmo que aprendi quando eu comecei a dançar a dois, porque fazia parte do meu meio. Mas isso não significa que tenho por obrigatoriedade ser uma excelente dançarina de samba. Existe uma cobrança em cima das pessoas pretas que é formada em cima de caricaturas que as pessoas fazem. E é cruel, pois coloca novamente a mulher preta para ter direito àquele lugar, provar que ela é capaz, que merece estar lá por ser melhor que as demais. Essa que acabamos de escutar foi a Vitória Alves, também bailarina da Dois Rumos. Vitória trouxe um ponto importante sobre o quanto mulheres pretas são cobradas ao dobro nos seus espaços de atuação. Alerta ainda que precisamos nos atentar aos estereótipos empregados às pessoas negras, transferindo a elas a injusta tarefa de suprir as expectativas da branquitude. E nós, será que já pensamos sobre isso? Quantas vezes já julgamos alguém pela cor da sua pele? Voltamos com Carlos e um convite a novas reflexões a partir da observação mais atenta sobre o nosso passado e as influências que constituíram e ainda constituem as danças de salão. Nesse momento eu me sinto convidado a fazer uma reflexão sobre que pontos dentro da dança de salão, dentro dessa técnica, são pontos onde a gente encontra traços de influência da negritude, de influência de povos indígenas. Mas aí eu devolvo isso a vocês, ouvintes, essa reflexão de entender onde dentro dessa dança não há influência dos povos indígenas, de pessoas negras, né, pessoas pretas, de povos que vieram forçadamente para a América, porque se a gente for olhar para diversas histórias, como a história do tango, a história das swing dances nos Estados Unidos, a história do samba, do forró, aqui no Brasil, né? Se a gente for olhar para a história de todas essas danças, que são danças sabidamente de salão, pensando no que o povo acredita que é dança de salão, né? O que está nesse imaginário coletivo, a gente tem esse apagamento, né, de elementos que são necessariamente elementos trazidos pela influência, né, da negritude, pela influência dos povos indígenas. Então, o forró, título de exemplo, né, a gente vai cada vez construindo
menos uma relação com o chão. A gente vai subindo cada vez mais na ponta dos pés, a gente vai elevando cada vez mais esse corpo, a gente vai deixando de ter um quadril, né, um molejo dentro dessa dança, para ter uma dança mais enrijecida. Assim como no samba, que a gente vai trazendo uma pseudo-elegância para o samba de gafieira, e aí a gente perde toda essa arte da brincadeira, toda essa arte do como os pés se movimentam e criam um jogo entre as duas pessoas que estão ali dançando. E aí a gente tem também, dentro do samba, né, fortemente essa compulsão por uma estética embranquecida, né? E aí a gente tem até influência de técnicas sabidamente europeias, né, como o balé clássico, para falar sobre essas linhas que são aceitas, né? Então a gente tem uma preocupação, por exemplo, com linhas de perna. Como essa perna vai se desenhar? E isso é uma forte influência de uma estética branca, né? É para responder a uma demanda da branquitude, de deixar cada vez menos traços e indícios dessa negritude e limpar cada vez mais essa dança para que ela seja uma dança aceita. E assim como muitos de nós, né, pessoas pretas, passam por um processo de tornar-se negro, né, como diria Neuza Souza Santos, né, a dança de salão precisa passar por esse processo. Precisa passar por esse processo de se descobrir negra novamente, né? Porque assim como nós passamos por esse processo, o meu corpo ele não vai se alterar, né? Os meus fenótipos não vão se alterar, mas eu me descubro negro a partir de uma eventualidade, a partir de um episódio, de um acontecimento, onde outros corpos me contam que sou negro, né? Acho que a dança de salão tá nesse momento de se redescobrir, da gente contar para ela que ela é negra, da gente contar para ela que ela tem referências indígenas, né? Que ela tem outras referências que não só da branquitude. A branquitude também contribui, mas não é a única contribuidora, não é a maior contribuidora, né? A gente tem que reconhecer isso. Esse processo é longo, esse processo é doloroso, mas a gente precisa falar disso para ontem. A formação de um novo imaginário é urgente, como disse Carlos, é para ontem. E Diogo Silva volta aqui para relatar seus desconfortos com essa dança de salão embranquecida e a importância da criação de redes de apoio e espaços que acolham a diversidade. Nos espaços tradicionais de dança de salão, hoje eu me sinto completamente deslocado na maioria dos momentos, porque são espaços que não me consideram, que não me escutam, que não me veem, e que espaços que reforçam a interseccionalidade, que deixam bem claro a interseccionalidade que existe entre raça, gênero e classe, e que, fortalecendo essas três dimensões, me trazem um sentimento muito forte de exclusão. Então, é um espaço em que eu não posso dançar como eu quero, na posição que eu quero, sendo condutor ou sendo conduzido. É um espaço em que tem pessoas que têm uma condição financeira e um poder aquisitivo muito maior que o meu. E é um espaço de pessoas brancas. E é um espaço em que os homens protagonizam, na maioria das vezes. Protagonizam sobre os corpos das mulheres, protagonizam violentamente sobre o corpo das mulheres, muitas vezes, e violentamente sobre os corpos LGBTQIA+. Então é bem complexo hoje entender qual que é o meu lugar na dança de salão. Que espaço eu tenho, como que a minha rede de apoio pode estar presente ali. E as pessoas pretas que estão nos bailes de dança de salão, na maioria das vezes estão trabalhando, ou como personal, ou estão sendo corpos que carregam todos os significados da racialização feita pelos brancos e que não compreendem esses significados. Então, são espaços que não reúnem rede de apoios de pessoas empretecidas. Ainda é muito complexo e ainda é muito desafiador, num momento de construção de consciência sobre o que o seu corpo representa nos lugares que ele chega, se sentir completamente à vontade num baile de dança de salão, num cenário que você vai sem uma rede de apoio, né? Quando eu vou com os meus amigos, é diferente. Quando eu vou no baile de dança de salão contemporâneo, é diferente.
Então, entender a história para resgatar os sentidos, os significados, as raízes dessas danças que foram tão embranquecidas, eu acho que pode ser um caminho de retomar sentidos, significados e reconquistar um espaço que pode ser nosso também. E vale reforçar que fazemos parte de uma história que foi apagada. E para além de buscarmos historicamente elementos que reforcem a presença de pessoas como nós, pessoas pretas, nesses espaços, precisamos criar as nossas referências. A gente precisa criar no imaginário do que a gente acredita ser a dança de salão, a existência de pessoas pretas, tanto no passado quanto no futuro. A gente precisa normalizar a figura de pessoas como nós, pessoas pretas, sendo protagonistas dessa história. Lembra que falei lá no comecinho que todo esse processo de pesquisa e descoberta iria desaguar num trabalho solo dos bailarinos e bailarinas a dois rumos? É nesse momento que muitas questões tratadas aqui começam a ganhar corpo e se transformam em danças, permitindo que sejamos protagonistas das nossas próprias histórias. Iris e Diogo retornam nessa última parte para contar a que pé andam as produções das suas videodanças. O meu solo é algo meu, sabe? É visceral, é íntimo, mas também é um respiro, um desabafo. É um relato de apagamentos que aconteceram comigo antes e durante a pandemia. Depois da minha tomada de consciência e entendimento de que eu era uma pessoa preta de cor clara, o ambiente da dança esportiva começou a me incomodar imensamente. Eu não conseguia mais olhar para a sala ao meu redor e não pensar quantas pessoas pretas tem aqui. Durante os quase 3 anos que eu pratiquei essas modalidades, eu conheci 4 pessoas pretas. Mas fica tranquilo, eu não tô nessa conta. Isso só começou a me incomodar mais e mais e mais, até que eu fui inevitavelmente me afastando. E aí veio a pandemia, então a gente foi obrigado a se afastar ainda mais de tudo e todos. Quando eu achava que eu estava livre de todos os ambientes que sufocavam a minha existência como pessoa preta de pele clara, preta brasileira, ou do que você quiser chamar. Eu me vi no mundo do sagrado feminino. Um mundo que à primeira vista parecia cativante, mágico, natural e de conexões transcendentais. E só depois de muito tempo eu fui perceber que eu estava na mesma sala, olhando para as mesmas pessoas brancas e pensando, cadê as pessoas pretas? Para mim, inclusive, isso é mais alarmante, porque quando pensamos em sagrado feminino, toda e qualquer prática que a gente vá tirar desse lugar tem origem de povos indígenas, de povos africanos, de povos, enfim, povos originários de algum lugar. E as pessoas brancas dessa sala nunca se tocam disso. Ou nem fazem mesmo questão de se tocar. Pode não fazer sentido, mas para mim, a dança esportiva e o sagrado feminino têm o mesmo lugar. É o lugar que era nosso, que era das pessoas que vieram antes de mim e que foi tomado da gente por qualquer branco, aristocrata, escravagista, colonizador que você desejar. E foi transformado para ser algo tão perfeito, sem falhas, sem raízes, sem cor. Demorou, mas agora eu sei o meu lugar melhor. Agora eu sei o lugar dessas práticas na minha vida. Eu quero falar disso no meu solo porque a gente tem muita sala cheia de gente branca em todos os espaços que você imaginar. E eu quero ser a pessoa que me reconhece. Eu quero reconhecer outras pessoas pretas. Eu quero reconhecer tons de preto. Eu quero reconhecer raízes, histórias, ancestralidades. Eu quero fazer esse solo porque a Dois Rumos é um lugar que eu consigo me expressar sem ter medo de ser julgada. A dança de salão contemporânea é algo construtivo, um afeto que só afeta a gente de uma forma boa, sabe? Eu quero mostrar no meu solo como a minha dança pode ser cativante, como pode ter qualidade de movimento, como eu não preciso seguir uma técnica
que me apaga, mas eu posso usar o que eu quiser usar dela pra me acender. Eu quero fazer o meu solo por mim, e eu acho que isso é a coisa mais ousada que eu já disse hoje. O processo do solo envolve pensar sobre todas as dimensões que envolve esse processo doloroso e prazeroso de construção da identidade, ou de reconhecimento de uma identidade, ou de fortalecimento de uma identidade. Olhar para tudo isso que é muito complexo e que vai revelando muitas camadas e escolher um elemento, escolher uma parte dessa narrativa para contar, para compartilhar através do corpo, compartilhar cenicamente, esteticamente, o que está no campo das ideias, dos sentimentos e das sensações, né? Isso é muito difícil, isso está sendo muito difícil, né? Pensar sobre o que eu quero falar do processo que a gente viveu enquanto coletivo ano passado, de resgate de memórias corporais, de memórias afetivas corporais, que é isso me levou a me conectar com o corpo do Diogo criança, um corpo do Diogo criança que gostava de dançar, que foi constituído na Igreja Angélica. Isso é um pedacinho de toda a construção dessa narrativa, dessa história da vida real, que fala de um corpo preto circulando territórios. Esse corpo que buscou tanto responder e se alimentou desse fetiche branco. Quero ser branco, eu preciso ser branco. Ser branco é poder existir. Então, quais são todas as inseguranças que eu herdei por ser um corpo preto, tendo que se embranquecer e tendo que passar por violências do processo de se racializar sem saber que você faz parte de uma raça. E outra dimensão e outra camada que tem me tocado muito é esse lugar de me conectar com a minha... de resgate, esse lugar de resgate ancestral mesmo, né? Desse resgate do que minha mãe trouxe da experiência dela como filha da minha avó, o que minha avó trouxe da experiência dela como filha da minha bisavó. Eu tenho uma única avó viva, a mãe da minha mãe. Eu conheci a mãe do meu pai quando eu era criança e ela faleceu. E eu não conheci os meus dois avós. Eu não conheci. Tá sendo um processo muito gostoso também, doloroso também, mas também muito prazeroso. Ouvir as histórias da minha avó, descobrir de onde ela veio, de onde a minha família veio, conectar essas histórias que eu vou ouvindo da minha avó, do meu pai, da minha mãe, com a história real, né? Ou mais próxima do real, do que foi a construção cultural do povo brasileiro a partir desse processo da escravidão. O que eu quero compartilhar desse processo, né, criativo é reunir elementos, objetos, sons, cheiros, texturas que fazem parte dessa história, né? Dessa minha história com a minha família e com os meus ancestrais. Eu tô lendo um livro que está sendo muito importante, que é Palmares, que conta a história do Quilombo de Palmares. Isso está alimentando muito o meu processo criativo. Inclusive, o nome do meu solo nasce do encontro com essa leitura, em que se conta no livro sobre essa origem da palavra quilombo, né? E a origem da palavra quilombo vem de mucambo também. Os quilombos antes eram também conhecidos como mucambos, e aí eu trouxe muito esse significado dessa palavra, que representa, né, abrigo para os fugitivos, né? Abrigo para os escravizados fugidos. Esse lugar que abrigava esses corpos, né? Então, eu trago a ideia de corpo mucambo, que é esse corpo que se faz abrigo de si. E na prática, como tudo isso está se resolvendo? Bom, nesse exato momento, o que eu tô pensando de solo na prática é, na realidade, para uma tarefa da Dois Rumos. Domingo agora, a gente vai apresentar um pouquinho dos nossos processos corporais
de como estão, né, os nossos solos no movimento, no corpo, enfim. E eu tô pesquisando um pouco de como o meu cabelo pode participar da rumba, que é um estilo que eu gosto muito, da dança esportiva, sempre gostei, mas nunca dancei de cabelo solto, nenhuma modalidade da dança esportiva, por todas as questões que eu já trouxe até aqui. Eu tô descobrindo como o meu cabelo pode incentivar um movimento ou como ele pode querer que eu vá por outros caminhos e me permitindo também por esses outros caminhos não só ficar presa ao código da rumba, mas partir dele e ver como que eu e meu cabelo podemos criar em cima. Nesse momento, o meu solo tá numa fase de transposição das ideias de uma construção mais conceitual, de um processo de registro, de elementos que eu fui encontrando, de reflexões que eu fui me deparando nesse caminho, para o movimento, para o gesto. Então, eu pretendo agora produzir algumas películas de vídeo em que eu registro experimentos mais específicos relacionados a como reproduzir através do gesto alguns sentimentos e sensações que eu fui nomeando ao longo desse processo. Tenho algumas ideias já, por exemplo, toda a minha pesquisa, todas as reflexões que eu fui encontrando me levam muito para um lugar de memórias e de ancestralidade. Isso me traz uma imagem de raiz, me traz a imagem mesmo de uma árvore, de pensar na importância das raízes. Tenho pesquisado sobre isso e eu quero experimentar como que o meu corpo pode se comportar, reproduzindo através do gesto essa imagem, essa sensação de estar enraizado, de enraizamento, e gravar pequenos vídeos com essas experiências. Depois a ideia é assistir esses vídeos, avaliar, experimentar novamente o que me chamou mais atenção e fazendo esses recortes, essas escolhas, que é bem difícil. Para finalizar, Iris e Di ressaltam a importância de viverem esse processo de criação e poder escrever e narrar suas próprias realidades através da dança. Esse solo é importante porque é um dos poucos lugares que eu me sinto extremamente confortável de falar de todas as coisas que eu não me sentiria confortável falando em outros lugares. Confortável conversando sobre isso com a minha família, muitas vezes, ou com os meus amigos, ou enfim. Eu acho que tem algumas conexões que a gente faz na vida que são para muito além da arte ou só da dança especificamente, mas que mexem com uma coisa muito mais interna, que mexem assim com a... Eu acredito em alma, não sei se você que tá me ouvindo acredita, mas pra mim que mexem com a alma, assim, sabe? Ir pra Dois Rumos e poder fazer esse solo e contar as coisas que eu já vivi, que eu quero que sejam ressignificadas pra mim, para que eu possa viver outras coisas, é espetacular. E ter a oportunidade de fazer isso com pessoas do meu lado, como a Fê, o Di, o Carlos, a Vi, enfim, todo mundo da Dois Rumos, é uma coisa tão incrível, porque por mais que a gente tenha pesquisas separadas, a gente ainda se encontra em muitos lugares, as nossas vidas, jornadas, enfim, e a gente dança por não diria o mesmo propósito, porque eu acho que isso é muito clichê, mas talvez numa mesma sintonia, sabe? Pra mim, dançar esse solo é um grande privilégio. Eu espero que eu consiga entregar tudo que eu tenho na cabeça, porque às vezes eu acho que eu tenho muita coisa no mental e pouca coisa no corporal, mas eu espero que eu consiga fazer isso e entregar pra vocês, entregar pra quem estiver ouvindo, quem tiver interesse de ver tudo que eu tô pensando que vai acontecer. É sobre você poder contar a sua história, compartilhar um pouco da sua subjetividade com as pessoas. Eu acho que arte é linguagem, né? Linguagem é comunicação, é expressão, é tradução de sentimentos, de sensações, de reflexões. E arte também é provocação. Acho que é tão importante para mim a produção desse trabalho, porque é sobre a possibilidade de me conectar com outras pessoas que têm trajetórias parecidas com a minha e que pode me trocar num lugar de busca de fortalecimento
e é sobre autoconhecimento. O processo criativo é sobre autoconhecimento. O processo é mais importante do que o resultado final. Eu já posso dizer que superou minhas expectativas a produção desse trabalho, porque eu venho descobrindo muitas coisas durante essa pesquisa que realmente fazem muito sentido, que me trazem um chão, que me traz raiz, que me traz um novo olhar para o mundo, para a vida, para minha família, e que me faz significar mais minha existência e me fortalece para encarar o desafio que é viver. E eu queria fechar minha fala com uma citação da Grada Quilomba, que é uma pesquisadora negra, artista, artivista, e que é uma grande referência para mim nesse processo que eu venho vivendo de busca por sentido da vida. Escrever esse livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Eu não sou objeto, mas o sujeito. Eu sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita, como um ato de tornar-se. E enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e autoridade na minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. E aí, curiosa ou curioso para saber como essas e outras histórias se entrelaçam e viram danças ao longo do projeto? Então continue acompanhando Danças de Bolso. Todo mês publicaremos um episódio diferente que mostrará uma narrativa nova sobre o processo de criação das nossas videodanças. Lógico, sempre atrelada a um pitaco meio que rebelde sobre temas importantes que habitam as danças de salão e que precisam ser repensados urgentemente, como o que acabamos de ouvir hoje. Para mais curiosidades, siga-nos também no Instagram, @doisrumos. Muito obrigada por sua companhia até aqui e até mais!